Santos, nesta mensagem chegamos ao segunda faixa. E a segunda faixa diz que precisamos perseverar em oração, orando todo o tempo no Espírito. E estando alerta para manter uma vida de oração. Irmãos e irmãs, essa palavra, esta manhã, para mim, é muito, muito importante. Eu não posso expressar a você quão importante essa mensagem é. Sem essa mensagem, eu diria que sem as palavras desse esboço, nada que fizermos vai funcionar. E nada terá um valor duradouro. Eu espero que essas palavras possam entrar nos nossos ouvidos. Que possamos ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Eu espero que o esboço fala por si mesmo. Eu oro para que o esboço se torne o falar instantâneo de Deus, para que Ele possa nos introduzir na perseverar em oração. Santos, o significado, o Dick falou sobre o homem de oração. O homem de oração foi muito significativo. Que o Viver do Homem Deus, esse livro tem 17 capítulos, e 8 desses capítulos fala sobre o homem de oração. Então vamos para entrarmos no homem corporativo, precisamos ser um homem de oração, de outra forma não haverá o Viver do Homem Deus. Algo que eu quero ler para vocês, do Ministério de Oração da Igreja, são as palavras de Watchman Nee, página 85. Sem dúvida, nesse capítulo é sobre vigiar e orar. E ele diz o que devemos orar e o que devemos vigiar. Quero mencionar uma porção. Ele diz isso. Deve haver inúmeras orações. Não é algo isso? Não deve haver. Deve haver diversas orações. Escrevendo aos Efésios, o apóstolo Paulo disse: por essa causa eu me coloco de joelhos diante do Pai, para que Ele te dê, segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecidos com poder, através do seu Espírito, no homem interior, para que Cristo faça sua morada nos seus corações, através da fé, para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. O irmão Lee prossegue dizendo: e a revelação, a própria revelação é oração. Considere Efésios 3, 16 e 19. A própria revelação é a sua oração. Veio através da oração. A própria revelação é a oração. Por isso vemos que a palavra verdadeira vem através da oração. Devemos orar a verdade na nossa vida e expressá-lo. E eu posso dizer novamente, devemos orar a palavra nas nossas vidas e expressá-lo, especialmente nessa conferência. Precisamos orar essa verdade nas nossas vidas. Devemos orar toda a verdade que ouvimos e temos falado, para que essas verdades não permaneçam apenas na nossa mente ou nos nossos livros, mas que sejam manifestados na nossa vida. Isso é muito importante, que possamos orar sobre a verdade que temos ouvido. Estou considerando essa manhã, quando o Senhor voltar, não estou ouvindo. Zacarias 12:10. Eu estava considerando, não estou ouvindo. O remanescente dos judeus serão salvos quando ele voltar. Temos de perceber, Gálatas 6:16, somos os verdadeiro Israel de Deus, e temos de estar cheios do Espírito da graça, primeiramente para o desfrute do Deus triuno. Em segundo lugar, precisamos estar cheios do Espírito de súplicas,
tendo um espírito de oração para viver uma vida de oração. Suplicar significa que você pede algo de maneira sincera. Precisamos do espírito de súplica nas nossas vidas. Ok, vamos ver o Algarismo Romano número 1, que diz: perseverai na oração, vigiando nela com ações de graça. Vigiando nela com ações de graça. Eu vou falar isso mais tarde no esboço, mas eu quero compartilhar isso agora. A palavra vigiar é uma grande palavra nessa mensagem. Vigiar. Veremos algumas definições da palavra vigiar, mas eu lhes digo que vigiar significa não dormir, não durma. Vocês tocaram nisso? Vocês se lembram do jardim do Getsemane? Os discípulos estavam dormindo. O Senhor veio para eles e disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto. O espírito está pronto. Mas a carne é fraca. Quando ele falou vigiar, quer dizer não durma. Veremos que podemos dormir de 3 maneiras. Fisicamente, todos estamos familiarizados com isso. Fisicamente, podemos dormir psicologicamente, podemos dormir espiritualmente. Precisamos lutar com esses 3 tipos de dormir. Podemos dormir psicologicamente, todos percebemos isso, estamos na reunião, nossa mente está em outro lugar. Estamos dormindo psicologicamente. Eu ainda me lembro quando eu estava na escola. E não sei se vocês se lembram quando vocês estavam na escola. Você precisa ser um verdadeiro vencedor para trabalhar com os adolescentes. Eu me lembro desse professor e a classe era tão enjoativa. Ele ia de um quadro negro até um outro quadro negro e eu ficava temeroso com esse quadro negro. E ele falava: Ed, o que você está fazendo? Eu estava dormindo psicologicamente. Podemos fazer isso até mesmo na reunião, podemos fazer isso. Não queremos ser santos, que tenhamos um espírito de oração nessa reunião. Vamos vigiar e lutar contra esses 3 tipos de dormir, de sono. Perseverar e continuar com persistência. No versículo 12 desse capítulo, Paulo vai falando sobre Epafrodito. Era um escravo de Cristo Jesus. Saúda-vos, sempre esforçando-se por vossa causa, nas suas orações, para que vocês permaneçam firmes na vontade de Deus. Epafrodito estava orando para a maturidade dos santos. Santos, eu não sei sobre você, mas ontem à noite foi um marco. Precisamos orar pelo nosso crescimento de vida. Precisamos orar que possamos crescer em vida para a maturidade. Quanto mais tenhamos um exército de santos maduros, mais lutaremos. Não é uma coisa pequena dizer: Senhor Jesus, cresça em mim. Senhor Jesus, cresça no irmão tal e tal, na irmã tal e tal. Porque quando você coloca o crescimento de vida em todos nós, você junta tudo, isso é o crescimento do corpo de Cristo. O crescimento de vida é a edificação do corpo de vida, do corpo de Cristo. Antes de eu prosseguir, eu queria enfatizar. Você pode ver nas Escrituras esses 3 versículos. Esses 3 versículos estão nos 3 algarismos romanos do esboço. Colossenses 4:2, Efésios 6:18 está no 2º algarismo romano, Mateus 26:41 está no 3º algarismo romano. Nós veremos quando desenvolvermos esse esboço. Perseverar. Quando falamos perseverar, o que queremos dizer? Você precisa insistir em oração. Isso é, não pare, não abandone, não pare, não importa o quê. Isso quer dizer, não
abandone mesmo nos obstáculos e no descorajamento. Satanás é contra a nossa oração. Ele colocará obstáculos e desencorajamento. Não devemos parar diante dos obstáculos e desencorajamento. Precisamos ser sinceros nas nossas orações. Precisamos ser firmes nas nossas vidas de oração. Na nossa vida de oração. O A diz: perseverar é continuar com persistência, com constância e ardentemente. E o B diz: precisamos perseverar em oração, porque oração envolve uma batalha. E oração envolve uma batalha. Então, em cada reunião, precisamos ter um espírito de oração. E orar envolve uma oração. Uma luta, duas partes, Deus e Satanás, são hostis um ao outro. A terceira parte consiste no povo escolhido, redimido de Deus. Eu creio que já foi mencionado que há três vontades nesse universo. A vontade de Deus, Isaías 4:14, versículos 12 a 14, os versículos nos falam sobre a rebelião de Satanás, que era o arcanjo maior, quando ele se rebelou contra Deus. Uma outra vontade entrou nesse universo. Ele disse: eu subirei ao trono, eu serei como o Altíssimo. Em outras palavras, ele queria depor Deus como Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Uma outra vontade entrou no universo. Ele disse: eu, 5 vezes nesse versículo. Tem uma responsabilidade fora a vontade de Deus. Santos, há uma terceira vontade nesse universo. Isso é a nossa vontade. E com a nossa vontade, precisamos escolher a vontade de Deus. Precisamos rejeitar a vontade de Satanás e escolher a vontade de Deus. Temos um hino que diz: para as hostes, a minha vontade é sempre não, e para o Pai é sempre sim. Precisamos resistir à vontade de Deus e estar com a vontade, resistir à vontade do diabo e estar com a vontade de Deus. Toda batalha no universo tem a sua origem no conflito das vontades de Satanás e Satanás e Deus. O homem está no meio de Satanás e Deus. Então você tem conflitos sobre as nações, conflitos entre grupos, conflitos entre pessoas. Você tem conflitos entre indivíduos. Temos conflitos até em nós mesmos. De onde vêm esses conflitos? Toda essa batalha tem a sua origem no conflito da vontade de Deus e da vontade de Satanás. Precisamos escolher a vontade de Deus. Quando o Senhor Jesus diz: arrependei-vos para o reino, o que ele está querendo dizer é arrepender para o exercício da vontade divina e posicionar-nos com a sua vontade divina. Embaixo diz, vamos ler juntamente o número 1. O significado da palavra Satanás é adversário. Satanás é tanto inimigo exteriormente, tentando derrotar Deus, como adversário dentro do reino de Deus, buscando causar estrago. Ele não é apenas o inimigo fora, mas ele é o adversário interior, tentando causar dano. Temos versículos aqui que provam isso, eu não vou ler eles. Número 2 diz, o povo escolhido e redimido de Deus irá, na verdade, decidir o resultado da batalha entre Deus e Satanás. Entre Deus e Satanás. Nós decidiremos a batalha entre Deus e Satanás. E a maneira que isso vai resultar é determinado através da nossa oração. Você diz, para lutar do lado de Deus contra Satanás, precisamos perseverar em oração. Essa perseverança é necessária, pois o curso de todo mundo está distante de Deus. O curso de todo mundo está distante de Deus. Considere, hoje é sábado,
é sábado pela manhã. Considere o que as pessoas estão fazendo sábado de manhã. Considere o que estamos falando. Louvado seja o Senhor. É o melhor lugar para estar no universo desta manhã. A fim de lutar do lado de Deus, precisamos perseverar em oração. Essa perseverança é necessária, pois o curso de todo mundo está distante de Deus. Orar é ir contra a corrente, a moda do universo caído. Se você não é regenerado, se você olhar a corrente, você é como folhas mortas. Se você colocar folhas mortas no rio, eles vão seguir junto com a corrente, porque não tem vida neles, mas tem vida em nós. Podemos ir contra a corrente desse mundo. Podemos ser como o salmão místico e divino. Eu sei que eles fazem isso porque, eu não sei qual é a razão biológica, mas eles pulam contra a corrente. É assim que devemos ser. 2. Perseverar em oração é como remar um barco rio acima. Se não perseverar, você será levado correnteza abaixo. Número 3. Todo o universo. Mude o universo aqui para o mundo. Todo mundo está sob a influência de Satanás e é contrário à vontade de Deus. Por isso, há uma forte corrente no mundo em oposição à vontade de Deus. 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus. Santos, sabemos que somos de Deus. Nascemos de Deus. Temos a vida de Deus. Temos a natureza de Deus. Não é isso maravilhoso? Você não precisa seguir com a corrente desse mundo. Esse versículo prossegue dizendo: e que o mundo inteiro jaz no maligno. Todo mundo jaz no maligno. Se você olhar a nota, jaz no maligno. Diz que o mundo inteiro engloba, isto é, fica passivamente na esfera da influência do maligno. Não queremos fazer isso, queremos exercitar nosso espírito essa manhã. Não queremos ser passivos, assim como o mundo que fica passivo na esfera da influência do maligno, sob a usurpação e manipulação do maligno. Isso quer dizer jaz no maligno. Esses versículos não é maravilhoso mover ativamente com a vontade de Deus? Você não precisa estar sob a influência de Satanás ou sobre a usurpação. Você não precisa estar passivamente sob a influência do maligno. 4 diz: com os que se posicionam a favor de Deus, descobrimos que todo o universo é contra nós e, em particular, contra a nossa oração. Santos, deixe-me dizer isso. Veremos no esboço. Santos, um dos pontos aqui nesse esboço é que é bom termos companheiros, mas esse esboço enfatiza a nossa oração pessoal. Nós precisamos de uma vida pessoal de oração. Precisamos um sistema de raiz que ninguém pode ver, exceto Deus. Estamos arraigados profundamente em Cristo. Temos uma vida oculta de oração, uma história de oração com Deus. E quando crescemos em vida, colocamos todos os nossos crescimentos junto, esses crescimentos é igual à edificação do corpo de Cristo. Precisamos lutar para a nossa vida pessoal de oração e a nossa vida corporativa também. Precisamos ter companheiros, veremos isso. Precisamos ter uma vida pessoal de oração. 5 diz: muitas experiências que temos com respeito à oração dia após dia provam que Satanás se opõe às nossas orações de todas as formas possíveis. A resistência para orar não está somente fora de nós,
mas até mesmo dentro de nós. Eu não sei você, mas eu tenho notado recentemente, quando eu oro, você ora e de repente você lembra de algo. Você lembra, ó, esqueci de fazer aquilo. Então você começa a orar de novo, ó, eu perdi, onde está? Então você vai procurar. E então a sua vida de oração é estragada. Você não lembrou daquilo, você só lembrou quando você começou a orar. Ouçam, estou citando do ministério. Quando oramos, você orar, o estudo vida, nosso irmão indica, quando você ora, você precisa tirar o telefone do gancho. Quando você ora, desligue o iPhone, não senda mensagem de texto. Durante a oração você deve colocar uma placa, não passar mensagem de texto. Eu não posso acreditar. Às vezes você manda um texto para e essa pessoa é distraída. Eu sempre digo, os discípulos, se eles tivessem um iPhone, eles teriam perdido Mateus 5-7. Eles tinham perdido Mateus 17. Porque eles estavam enviando texto. Esqueça o telefone. Esse é o tempo com o Rei dos Reis e com o Senhor do Senhor. Se você tivesse uma entrevista com o presidente e se o telefone tocasse, você ia dizer, ó, espera aí, presidente, eu preciso passar uma mensagem de texto. Eu creio que ele ia mandar você fora do seu escritório. Nós não temos apenas uma entrevista com o presidente, temos uma entrevista com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Às vezes, eu estou citando no ministério, às vezes você ora e o telefone toca, e talvez é um número errado. Quem te ligou aquela vez? Foi o inimigo instigando alguém para te ligar. Já falei isso antes. Perdoe-me de falar novamente. Mas depois do estudo vida de Colossenses, quando eu olhei o estudo vida, foi o último estudo vida de Colossenses sobre esse assunto de perseverar em oração. Encorajo vocês a lerem isso. Eu me lembro depois do treinamento de Colossenses, eu decidi tomar a palavra do irmão Lee. Então, eu falei para Ruth que eu teria um tempo de oração. Eu fui no quarto. Logo que eu entrei no quarto, o telefone tocou. E alguém bateu na porta. Eu falei, Ruth, eu estou no meu horário de oração. Ela falou, oh, Ed, é um telefone de longa distância. Isso deve ser muito importante. Então eu deixei o Rei dos Reis, fui ao telefone e dizia, essa é a empresa de construção de Ed Marks. Eu não tenho nenhuma empresa de construção. Era um telefone de longa distância. Quem era que estava fazendo isso? Era o diabo. Eu estava uma vez com o irmão Lee, estava trabalhando com ele, trabalhava toda manhã, orando, trabalhando na palavra. Eu estava ajudando ele, estava trabalhando na palavra e a campainha tocou. Ele falou, isso é o diabo. Eu nem olhei para ver quem era. Ele estava em guarda, estava vigiando, estava vigilante. Nós precisamos estar em guarda com respeito à sua vida de oração e na palavra também. Vamos à letra D. Santos, é tremendo. Você vai orar, então o cachorro começa a latir. Acontece. Quem instigou o cachorro para começar a latir? Ele não estava latindo antes. Quando você começou a orar, o cachorro começou a latir. Isso é o inimigo. Não vou entrar nesses exemplos mais. O D diz, antes de tentarmos perseverar em oração, primeiro precisamos fazer um voto ao Senhor com respeito à nossa vida de oração. Santos, eu fiquei com tanto encargo, o irmão Lee também tinha tanto encargo. Eu me lembro, 3 orações que ele orou
respeito a fazer um voto ao Senhor, respeito à nossa vida de oração. Eu vou te incomodar, te importunar para orar essas orações ao Senhor. Se não fizermos um voto para com o Senhor, respeito à nossa vida de oração, não teremos uma vida de oração. Ouçam isso. Ore a Ele de maneira clara e diga: Senhor, quero ser sério contigo concernente à oração. Conclamo os céus e a terra para testemunharem de que de agora em diante terei uma vida de oração. Não serei uma pessoa que não ora. Pelo contrário, serei uma pessoa que ora. Santos, ter uma vida de oração é ter um hábito de viver Cristo. Edificar um hábito de viver Cristo é edificar um hábito de ter uma vida de oração. Que tal fizermos isso? Número 1. Vamos voltar nosso coração ao Senhor. Vamos exercitar nosso espírito. Vamos orar isso ao Senhor. Número 1. Senhor, quero ser sério contigo concernente à oração. Conclamo os céus e a terra para testemunharem que de agora em diante terei uma vida de oração. Não serei uma pessoa que não ora. Pelo contrário, serei uma pessoa de oração. O 2 diz, e é muito importante, se não fizer tal oração ao Senhor, você não será capaz de perseverar em oração. Quão crítico é isso? Você não será capaz de perseverar em oração se você não tiver tal oração. Santos, não apenas gaste algum tempo com o Senhor ou com seu companheiro, ore novamente essa oração. Ora essa oração repetidas vezes para que entre em você. Se você não tiver tal oração ao Senhor, você não será capaz de perseverar em oração. Precisamos dizer a Ele: Senhor, estou desesperado com relação a isso. Entrego-me a Ti para que eu tenha uma vida de oração. Senhor, mantenha-me no espírito de oração. Se eu me esquecer ou negligenciar isso, sei que não te esquecerás. Lembra-te sempre sobre oração. Como é maravilhoso que o Senhor vai nos lembrar disso. Irmão Ed, você precisa orar. Eu estou te lembrando isso. Você orou isso. Vamos orar essa oração também. Senhor, estou desesperado com relação a isso. Entrego-me a Ti para que eu tenha uma vida de oração. Senhor, mantenha-me no espírito de oração. Se eu me esquecer ou negligenciar isso, sei que não te esquecerás. Lembra-me sempre sobre oração. E o 3 diz, esse tipo de oração deve ser considerado como um voto feito ao Senhor. Todos nós precisamos fazer um voto a Ele referente à nossa vida de oração. Santos, o que eu amo nisso é que nesse voto nós somos totalmente dependentes do Senhor para a nossa capacidade de orar. Precisamos perceber que nós não podemos fazer isso. Precisamos perceber, precisamos confiar nele e abraçá-lo e apoiar nele para que ele nos lembre sobre a nossa vida de oração. Devemos dizer ao Senhor: Senhor, sei que se eu me esquecer desse voto, não te esquecerás. Desde o começo, Senhor, quero passar essa responsabilidade de modo claro a Ti. Senhor, não me deixes à vontade. Lembre-me de orar. Lembra-me de orar. Vamos orar isso ao Senhor. Senhor, sei que se eu me esquecer desse voto, não te esquecerás. Desde o começo, Senhor, quero passar essa responsabilidade de modo claro a Ti. Senhor, não me deixes à vontade. Lembra-me de orar. Eu creio que isso é maravilhoso, que possamos orar corporativamente essa oração. E orar pessoalmente ao Senhor também. E, após fazermos tal acordo com o Senhor referente à nossa oração, devemos reservar horários definidos para orar. Durante esses horários, a oração deve ser prioridade máxima.
Em outras palavras, fechamos tudo. A oração deve ser a prioridade máxima. Nossa atitude deve ser de que a oração é o assunto mais importante e que nada deve interrompê-la. Temos Daniel 6:10 aqui. O contexto desse versículo é que Daniel e outros dois, havia 3 pessoas que eram governantes abaixo do rei, eram governadores de todo o governo da Pérsia. Daniel era um deles. Os governadores debaixo dele tinham ciúmes deles. E ele disse, como que podemos pegar Daniel? Como que podemos fazer com que ele erre e perder a sua posição? Então eles foram ao rei e eles disseram, ok, queremos vir a ti com essa sugestão. Se alguém fizer uma petição de qualquer homem ou Deus por 30 dias, essa pessoa será jogado na cova de leões. Então o rei colocou o selo nele. Uma vez que o rei coloca o selo naquilo, ele colocou o seu nome ali, pôs o seu selo ali. Então essa lei não pode ser revertida. Uma vez que essa lei entrou em ação, não podia ser revogada. Então agora, qualquer um de nós diríamos, 30 dias, não fazer nenhuma petição para nenhum Deus, eu não quero ser jogado no lago, na cova dos leões, então vou tirar umas férias. Daniel não fez isso. Diz que quando quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Quando ele soube que isso tinha sido assinado, ele entrou na sua casa. E em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. Eu gosto disso. Como costumava fazer. Esse era seu hábito. Santos, partes do seu hábito é dar graças ao seu Deus. Se você for uma pessoa de oração, a sua oração será mesclada com oração. Isso é um sinal de que você é uma pessoa que ora. Você é uma pessoa que ora. Se você ver o versículo 11, então aqueles homens acharam Daniel a orar e a suplicar e se apresentaram ao rei. O rei estava muito bravo, percebeu que ele foi enganado por esses homens e ele disse a Daniel, ele falou, Daniel, que foi muito impactante, ele falou, Daniel, seu Deus, quem você serve continuamente, será capaz de te livrar das mãos dos leões. O Deus a quem você serve continuamente. Como é que o rei interpretou que ele estava servindo Deus continuamente? É através do seu serviço em oração. Ele chamou Daniel, no versículo 20, ele chamou ele de servo do Deus vivo. Ser servo do Deus vivo, santos, é ser uma pessoa de oração. Primeiramente, oração. Daniel, no treinamento será em Daniel e Zacarias, o próximo treinamento. E veremos isso um pouquinho. Daniel, você olha o livro de Daniel, ele dependia de orar para entender aquilo que o homem não podia entender. Ele dependia de oração para fazer o que o homem não podia fazer. Dependia de oração para a sua vida. E não há outra maneira de cumprir a economia de Deus, exceto através da oração. Eu quero ler uma nota de rodapé sobre isso. Daniel 6, verso 7, nota 1. Se a cena desse capítulo é a oração do homem para levar a cabo a economia de Deus, através dos fiéis canais da oração, Deus leva a cabo sua economia com seus eleitos para a vinda do Senhor. Deus deseja levar a cabo a sua economia, mas
o homem é necessário para orar para a sua economia na terra. A estratégia de Satanás é frustrar a oração para o mover de Deus. A intenção dos ministros eram destruir Daniel, mas a intenção de Satanás era cortar o canal de oração que Deus estava usando para levar a cabo a sua economia. Santos, Satanás quer cortar a nós como canais de oração para levar a cabo a economia de Deus. Eu lhes digo, é tal misericórdia estar em tal tempo, em tal lugar como esse na história da igreja. Que podemos orar para o cumprimento da economia de Deus. Podemos orar para a preparação da noiva de Cristo, isto é, a oração para a maturidade dos santos, para que Cristo possa ter uma noiva madura para voltar e Ele possa estabelecer o seu reino bonito, maravilhoso, que nos introduz à eternidade com a Nova Jerusalém, onde seremos completamente unidos e mesclados com Deus para sempre, para sempre. Isso é uma grande coisa que podemos orar dessa maneira. O F diz, a fim de ter mais tempo para orar, devemos remir o tempo durante o dia. Conversas desnecessárias enfraquecem o nosso espírito de oração, danificam a atmosfera de oração e ocupam o tempo que poderia ser usado para oração. Perdoe-me. Os irmãos têm os seus problemas, as irmãs têm os seus problemas. Desculpe-me de pegar no pé das irmãs. As irmãs podem dizer, não tenho nem o tempo para orar. Mas quando elas pegam o telefone, tem tanto tempo para falar. Mas conversas desnecessárias enfraquecem o nosso espírito de oração, danificam a atmosfera de oração e ocupam o tempo que poderia ser usado para oração. Efésios 5,16 diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. Isso quer dizer que cada dia é um dia maligno. Coisas perniciosas que fazem com que o nosso tempo seja usado de maneira ineficaz e seja roubado. Cada dia é um dia maligno, cheio de coisas perniciosas que fazem e prejudicam o nosso tempo, faz com que perdamos tempo. Queremos reservar nosso tempo para ter uma vida de oração para a economia de Deus. O G diz, isso é um ponto maravilhoso, o G. Perseverar em oração tem muitos benefícios. 1. A oração é a única maneira de colocarmos a nossa mente nas coisas do alto. Podemos colocar a nossa mente nas coisas lá de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Oração é a única maneira que podemos colocar as mentes nas coisas de cima. A diz, quando colocamos a nossa mente nas coisas do alto, orando, não oramos por questões insignificantes. Pelo contrário, nossa oração será ocupada com a intercessão, ministério e administração celestiais de Cristo. Esses versículos santos nos mostram que no seu ministério celestial, Ele está sempre vivendo para interceder por nós, certo? Aproximemos a Deus, porque Ele está sempre vivendo para interceder por nós e é capaz de nos salvar ao máximo. Santos, personalmente Ele está orando por nós todo o tempo, não é tremendo? Estou tão feliz que nesse momento Cristo está intercedendo por nós. E Ele é o único que pode interceder por nós corporativamente e individualmente. Cada um deles ao mesmo tempo. É maravilhoso. Segundo com Hebreus 2:3. Ele é o ministro dos lugares santos. Ele está fazendo duas coisas. Ele está orando, intercedendo por nós, está ministrando Deus para nós. E é por isso que os apóstolos falaram em Atos 6:4. Continuaremos firmes na oração e no ministério da palavra. Isso reflete o ministério
celestial de Cristo. Oração e ministério da palavra. Isso é ministrar pessoas a Deus às pessoas. O B diz, quando colocamos a nossa mente nas coisas do alto, durante o nosso tempo de oração, nos tornamos um reflexo do ministério de Cristo nos céus, por meio da nossa oração. Um caminho é dado a Cristo à cabeça, para realizar sua administração através do seu corpo. O C, porque Cristo está intercedendo pelas igrejas ao redor do mundo, nós também oramos pelas igrejas. Santos, não devemos dizer que não temos nada para orar. Temos um livro cheio, 66 livros da Bíblia para orar. Você já orou o livro de Esdras? Eu não. Então tenho ainda muito a fazer. Temos um livro para orar. Podemos orar para todas as igrejas nessa terra. Que tal o telefone, a lista de telefone? Podemos ligar para a lista dos irmãos, lista telefônica dos irmãos. Eu me lembro ainda trabalhando com o irmão, enquanto estávamos dirigindo tinha uma lista dos santos, que podíamos orar pelos santos. Isso era um tempo especial para mim, porque sempre que eu via aquele santo que orava, meu espírito pulava. Eu falava, esse irmão tal, ore por ele. Há algo no meu coração por ele, porque oramos por ele. O D diz, quando oramos, somos embaixadores celestiais na terra, com a extensão do reino de Deus. Somente quando oramos, nos tornamos embaixadores do reino celestial na terra, de maneira prática. E sabemos, no capítulo 5, temos as qualificações do que é ser um embaixador de Cristo. No versículo 4, devemos ser engolidos pela vida, cheios da vida divina. No verso 9, temos que ser determinados para ter a honra de lhe ser agradáveis. Isso é um embaixador. E também, 2 Coríntios 5, versículo 14 e 15, temos que ser constrangidos pelo amor de Cristo. Não mais viver por nós mesmos, mas por aquele que morreu e ressuscitou. E finalmente, versículos 16 e 17. Isso mostra que não conhecemos a ninguém segundo a carne. Conhecemos cada um segundo o Espírito, segundo a nova criação. Como é que isso funciona? Isso funciona através da nossa oração. Somente quando oramos, nos tornamos embaixadores do reino celestial de maneira prática. 2 diz, oração é o caminho para entrar no Santo dos Santos e nos achegar ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião de necessidade. Hebreus 4,16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião inoportuna. Diz, quando oramos, achegando-nos ao trono da graça, a graça se torna um rio fluindo em nós e nos suprindo. Santos, não é isso um benefício maravilhoso da oração? Quando você ora, há um rio da graça fluindo em você, fluindo através de você e fluindo de você. É o rio de Deus como seu desfrute. O B diz, se a nossa oração é respondida ou não, é secundário. A coisa primordial é que a graça flui como rio do trono para dentro de nós. O C diz, receber esse rio de graça é ter a nossa bateria espiritual carregada com a corrente celestial. Santos, você não precisa carregar a sua bateria celestial durante o dia. Precisamos carregar a nossa bateria celestial com a corrente celestial. Essa corrente celestial, a eletricidade divina, é o Deus triuno como graça, fluindo do trono e para nós. O suprimento e desfrute que isso traz são indescritíveis. O suprimento disso é indescritível. Eu não posso... 1 Pedro 1,8 que diz,
Aquele a quem não vimos, amamos. Não vimos o Senhor fisicamente, mas amamos a Ele. Você ama Ele? Você pode dizer, Senhor Jesus, eu te amo. Nós amamos a Ele. E prossegue dizendo, nós exultamos com alegria inefável e cheia de glória. Santos, quando foi a última vez? Eu preciso verificar comigo qual foi a última vez que eu regozijei com uma alegria inefável e cheia de glória. Precisamos amar o Senhor a tal ponto, experimentar esse rio de graça a tal ponto, que possamos exultar com alegria indescritível. É indescritível, é cheia de glória. Isso quer dizer que essa alegria é imersa em glória. Essa alegria é a expressão de Deus. E exultar é regozijar grandemente. Exultar é de uma maneira jubilante e triunfante. É essa maneira que somos quando desfrutamos esse rio da graça. Esses versículos que eu tenho aqui é João 7, 37, 39. Eu amo esses versículos. Esses versículos o Senhor clamou no último dia da festa, ele diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Santos, eu risquei essas duas palavras, beber e fluir. Essa é a vida cristã. A vida de oração é uma vida, quando bebemos o Senhor, fluímos o Senhor. Santos, é difícil dizer qual vem primeiro, beber ou fluir. Se você tiver uma mangueira, e a mangueira flui água, a mangueira está bebendo água. Está fluindo, está bebendo. Por um lado, está bebendo, está fluindo. Precisamos fluir, ó Deus triuno, e beber dele. Precisamos beber dele, e então fluiremos ele. Às vezes, se não fluirmos por muito tempo, a água pode enferrujar. Eu não sei você, mas quando eu estava jovem, quando eu era criança, às vezes eu bebia uns da mangueira, e abria a mangueira e bebia, e cuspia, porque ficamos ali, porque a água estava parada por muito tempo. Não deixe que a água fique parada em você por muito tempo. Flua a água primeiro. Beba água fresca primeiro. Flua a água da graça. Para suprir os santos e edificar o corpo de Cristo. O D diz, os cristãos hoje são fracos, porque suas baterias espirituais não são carregadas. Porque são carentes de oração. Santos, nossa bateria não é carregada, porque não estamos orando. Se você quiser carregar a sua bateria, você precisa usar a sua bateria. Se a bateria é carregada, você precisa dirigir o seu carro e carregar a sua bateria que está descarregada. Essa seção diz, porque são carentes de oração, são carentes da transmissão celestial. Repetidamente durante o dia, precisamos ser carregados com a corrente elétrica divina. Temos orar, Efésios 3, 16 a 17, a todos os dias, santos, especialmente os novos. Aqueles que estão em restauração 5 anos, ou nos últimos 5 anos. Faça de Efésios 3, 16 e 17 sua oração diária. Peça que o Pai te fortaleça com poder. Com poder, isso vem a palavra dínamo. Precisamos do dínamo, o dinamite divino, para nos explodir de nós mesmos, e para que isso possa expandir do nosso espírito a todas as partes do nosso coração, para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. 3 diz, outro benefício da oração está relacionado com a comunhão com o Senhor. Quando oramos, entramos em comunhão com o Senhor. E nos tornamos conscientes do fato
de que realmente somos um só Espírito com Ele e que Ele é um só Espírito conosco. Não é verdade isso? Isso é verdade. Será que eu posso ganhar um amém melhor? É verdade isso? Precisamos mais amém de vocês. Quanto mais oramos, mais experimentamos ser um com o Senhor e mais desfrutamos a sua presença e temos comunhão com Ele. Que recompensa maravilhosa! Ponto de exclamação. Quanto mais temos comunhão com Ele, na sua presença, cheio de alegrias. Quanto mais você ora, mais você desfruta da sua presença, mais você é cheio de alegria. Atos 3, 19 e 20. Pedro disse, arrependei-vos para que os vossos pecados sejam apagados e estações de refrigério venham da presença de Deus. A palavra para refrescar significa revivar. Precisamos do refrescar da presença do Senhor. Como é que somos revivados? É através da oração. Êxodo 33, eu amo esses versículos. Verso 11 diz: Jeová falou com Moisés face a face, como o homem fala com seu amigo. E ele prossegue dizendo, Moisés disse ao Senhor, eu não vou viajar sem ti. Eu quero que a sua presença vá comigo. Versículo 14. O Senhor prometeu, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Você olhar a nota de rodapé, diz assim, eu amo isso. Diz que Moisés era uma pessoa muito perto do coração de Deus e segundo o coração de Deus. Portanto, ele tinha a presença de Deus ao máximo. Ao máximo. Santos, quero perguntar, você quer a presença ao máximo? Você quer a presença de Deus ao máximo? Você pode ter a presença de Deus. Os filhos de Israel tinham a presença de Deus, mas eram limitados. Mas temos que orar. Senhor, faça uma pessoa perto do seu coração, segundo o teu coração, para que eu possa ter a tua presença completa. Não para a minha espiritualidade, mas para a sua restauração, para o seu reino, para a edificação da sua igreja. E Moisés prosseguiu dizendo, versículo 16. Pois como se há de saber, eu quero a sua presença. E a palavra diz a sua face. A face de Deus ia com ele, a sua presença ia com ele. Moisés disse, é isso que nos distingue de todos os povos dessa terra. Isso que nos separa de todas as pessoas em Oklahoma. Nos faz distintos. É que nós temos a presença de Deus. Isso é uma grande, grande coisa. Letra H. Para o andar cristão normal, precisamos colocar a nossa mente nas coisas do alto, tendo renovar do novo homem. Ter a paz de Cristo arbitrando em nós e permitir que a palavra de Cristo habite em nós. A oração nos introduz na realidade dessas quatro coisas e nos mantém nessa realidade. E nos mantém nessas realidades. Fala sobre o renovar do novo homem. Colossenses 3. A única maneira que o nosso espírito pode expandir para a nossa mente é orar. É apenas através de orar que nosso espírito mesclado pode expandir para a nossa mente. Como a paz de Cristo pode arbitrar nos nossos corações, pela qual também fomos chamados em um só corpo. E Paulo diz, sede agradecidos. A paz de Cristo significa, se tivermos um desacordo com outro santo, a paz de Cristo deve arbitrar no nosso coração. Não é uma questão de certo ou errado, ou se aquele irmão estava errado ou certo, ou se a esposa estava certa, ou se o marido estava errado. É uma questão, você tem ou não a paz de Cristo? Você tem a paz de Cristo?
presidindo, arbitrando no vosso coração. Isso quer dizer ter um império no nosso coração. Estar entronizada como governador, como o fator de decisão. A paz de Cristo deve ser o que toma a decisão em tudo na vida da igreja. E queremos que a palavra de Cristo habite em nosso coração. Isso acontece através da oração. E diz, em oração precisamos ser vigilantes, estar alertas, não negligenciar. Tal vigilância deve ser acompanhada com ações de graça. O número 1. A falta de ações de graça é um indício de falta de oração. A vida de oração é preservada pela vigilância com ações de graça. O sinal de que uma pessoa ora é dar graças. Irmãos e irmãs, muitas vezes temos de arrepender pela nossa infidelidade ou não sermos agradecidos. Sempre que eu não sou agradecido, me falta a oração. Temos que orar através de dar graças. 1 Pedro 4,7, Pedro diz, mas sede vigilante em todas as coisas. Sede sensatos e sóbrios. O 2 diz, se continuarmos a oferecermos graças ao Senhor, o adversário não será capaz de nos arrastar da nossa vida de oração. Precisamos agradecer em tudo. Você não está agradecido por estar nessa reunião esta manhã? Eu estou muito agradecido. G. Ter um companheiro de oração, ou companheiros, não somente pode nos ajudar melhor, orar melhor, mas também pode nos ajudar a sustentar a nossa vida de oração. Mateus 18:19 diz, se 2 de vós estiverem em harmonia na terra, com respeito a qualquer assunto que pedirem, será lhes feito pelo meu Pai que está nos céus. E prossegue dizendo, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali estou no meio deles. Ali estou no meio deles. Se você tiver 2 reunidos, na verdade você terá 3 reunidos. Se tiver 3, na verdade você terá 4 reunidos. Porque o Senhor está no meio de vós. E diz, se 2 de vós estiverem em harmonia ali, no grego é sinfoneo, que é a harmonia de uma nota musical. Eu sinto que eu valorizo o Senhor, estava com um grupo de irmãos numa sinfonia divina. É realmente um tesouro. Temos Daniel aqui. Daniel tem seus companheiros. Santos. Você se lembra em Daniel 2? Nabucodonosor teve um sonho. Foi um sonho terrível. Quando ele acordou, ele esqueceu do seu sonho. Então, ele pediu aos mágicos, por favor, falem o meu sonho. Interpretem. Então, ninguém podia interpretar o sonho dele. Nabucodonosor falou, então, vocês não podem fazer isso? Então, todos serão mortos. Todos serão mortos. Então, Daniel descobriu. E eu gosto do que disse. Então, Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael, Azarias, seus companheiros. Eu gosto disso, seus companheiros. Ele tinha 3 companheiros. Ananias, Misael e Azarias. Eu quero exortar vocês. Lembre-se o nome hebreu deles. Ananias, Misael e Azarias. Sadraque, Mesaque e Abednego. Todos os nomes que eram unidos a ídolos. Desculpe, eu estou saindo do caminho aqui. Esqueça isso. De qualquer forma, seus companheiros ele tinha. Isso era muito importante. Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Eles oraram
Eles oraram, pediram misericórdia e oraram. Então diz assim: então foi revelado o mistério a Daniel, uma visão de noite. Foi através da oração de Daniel com seus 3 companheiros. Ele teve a revelação do mistério de todo o curso do governo humano, desde Babel até o império a instauração do Império Romano, do Anticristo. E a pedra que esmiuçou aquela imagem. E o reino desse mundo se tornará o reino do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre com seus vencedores. Daniel viu tudo isso com seus companheiros, porque oraram juntamente com eles. O K diz sobre preservar em oração. Eu quero dizer novamente, precisamos estar dispostos a fazer um acordo com o Senhor, até mesmo um voto a Ele, de ser um povo que ora. Se todos os santos em todas as igrejas fizerem tal acordo com o Senhor, a restauração será grandemente enriquecida e elevada. Ouçam isso. Você não quer que a restauração seja enriquecida grandemente? Que possamos todos fazer tal voto ao Senhor. Além disso, os santos desfrutarão o Senhor. Você não quer desfrutar o Senhor? Desfrutaremos o seu Senhor, a sua presença e a sua unção constante em cada instante. O dia inteiro eles desfrutarão o sorriso da face do Senhor. Você não gosta do sorriso da face do Senhor? Eu nunca posso esquecer o que o irmão Lee falou. Ele disse: eu não quero perder o sorriso do Senhor nessa era. Queremos o sorriso do Senhor. Quando perseveramos em oração, a pessoa viva de Cristo se torna a nossa experiência e desfrute. Agora chegamos ao lugar de Romanos número 2. Colossenses, um livro sobre Cristo como a cabeça. E Efésios, um livro sobre o corpo de Cristo. Ambos terminam com a mesma incumbência de orar. Colossenses é um livro sobre Cristo como cabeça. Vamos desfrutar Cristo como a cabeça, como a centralidade e a universalidade da economia de Deus. Visto em Colossenses, precisamos perseverar em oração, com ações de graça. Da mesma forma, se vamos desfrutar a vida do corpo, Efésios termina com oração. Efésios 6:18 diz: por meio de toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. O A diz, de acordo com a revelação de Efésios, devemos orar em todo o tempo, para termos a vida do corpo em realidade. Termos a vida da igreja depende de nossa oração contínua. Então diz, toda oração, significa todos os tipos de oração. Orações, todas as orações. Orações curtas, longas, em alta voz, silenciosas, em público, por muitos irmãos, orações pessoais, etc. Todo tipo de oração. Por isso, vigiando significa que devemos estar alertas para manter a vida de oração. Portanto, precisamos estar alertas para manter a nossa vida de oração. O D diz toda perseverança. Significa que devemos persistir e insistir ao máximo. Isso indica que há algo nos segurando, nos detendo, suprimindo, oprimindo, deprimindo e impedindo-nos de orar. Por isso, precisamos perseverar e não desistir. Algarismo número 3. O versículo final que queremos falar. Isso é muito precioso. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está disposto, mas a carne é fraca. Santos, eu estou tão agradecido que o nosso espírito está disposto. Nosso espírito está disposto. Agora, quando diz que a carne é fraca, está referindo ao que está dormindo. Efésios 5:14. Paulo diz, despertai,
despertai e Cristo te iluminará. E não está se referindo ao dormir físico, mas o sono psicológico, o sono espiritual. Ressuscitai. Isso é como Isaías. Isaías diz: levantai, brilhai, porque a vossa luz é chegada. O Senhor de Jeová, versículo 5 diz: você buscará e o vosso coração regozijará com gozo. Eu amo esse versículo. Você verá e você será. Quando eu primeiro compartilhei desse versículo, precisamos lembrar desse versículo. Eu não estou falando sobre... Estou falando sobre refletir o Deus triuno na nossa oração. Então nosso coração, ele se enche de júbilo, dilatará de júbilo. Quando o Senhor Jesus foi orar, Pedro e os outros foram dormir. Quando o Senhor Jesus disse a eles para vigiar, ele quis dizer: não durmam, acordem. Eu quero dar 3 definições da palavra vigiar. Temos uma definição posterior. Vigiar é estar acordado. E buscar, estar buscando e mantendo os olhos abertos. Isso é, estar acordado e fazer uma pesquisa, mantendo os olhos abertos. E número 2, vigiar é estar alerta por qualquer perigo ou emergência. Estar alerta por qualquer perigo ou emergência. E 3, vigiar é ter o discernimento espiritual para discernir as estratégias de Satanás e expor os seus alvos e o método dos seus trabalhos. Vou ler de novo. 1 é estar acordado, e fazer uma pesquisa, mantendo os olhos abertos. 2, estar alerta por qualquer perigo ou emergência. 3, é ter um discernimento espiritual para discernir os estratagemas de Satanás e expor os seus desígnios e método de trabalho. Isso é vigiar. Mas vigiar também significa não dormir. Não dormir. Acordem. Se você estiver de sentinela e você dormir, você vai ter um grande problema. Eu não sei, mas se você dormir, isso pode custar a sua vida. Pode custar a vida daqueles que você está guardando. Temos de estar alertas, mantendo a nossa vida de oração. Temos que fazer uma pesquisa, uma observação. Não deixe o inimigo entrar para danificar a nossa vida de oração. Santos, isso veio para mim agora. Eu me lembro, algumas vezes, alguns irmãos estavam tendo um tempo difícil. E eu e o Dick estávamos tendo comunhão no telefone. E o Dick falou para mim: Ed, isso mostra que nos falta oração. Isso nos falta oração para esses irmãos. Devíamos estar orando mais por ele. É verdade. Isso é verdade. Lutar por um irmão é orar por um irmão. Lutar por um irmão é orar por ele. De acordo com as palavras do Senhor, em Mateus 26, 41, todos somos sonolentos. Se não dormimos fisicamente, dormimos ou psicologicamente ou espiritualmente. Ouçam essa definição no C. Definição no C. Dormir psicologicamente significa que a nossa mente, atenção, audição e percepção estão ausentes. Isso é dormir psicologicamente. Nossa mente está ausente, nossa atenção está ausente, nossa percepção está ausente. Estamos num outro estágio. Não estamos captando nada. Dormir espiritualmente significa que a nossa percepção
está dormente. Você olhar em 1 Samuel, a sua percepção era dormente. Samuel, ele falou, você me chamou? Ele falou, não, eu não te chamei. Ele falou para Samuel 3 vezes. Finalmente ele percebeu, isso é o Senhor. Outra vez que você ouvir isso, ele disse para Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Finalmente, ele conseguiu falar com Elias. Para sermos uma pessoa, isso quer dizer a nossa intuição. A nossa intuição é o nosso sentimento direto de Deus. Se a nossa percepção estiver dormente, perdemos esse contato direto com Deus. É o conhecimento direto de Deus. Se a nossa percepção estiver dormente, perdemos esse conhecimento direto de Deus. Isso tem que ver com a nossa comunhão com o Senhor, nossa consciência. Se a nossa percepção estiver dormente, isso quer dizer que o nosso espírito não estará ativado. O D. Para ser uma pessoa que ora sem cessar, devemos ser vigilantes, pessoas completamente despertadas, lutando contra a nossa natureza e ser dormentes. O falar de Paulo em Colossenses 4:2 e Efésios 6:18 corresponde à palavra do Senhor em Mateus 26:41. Além de nos dizer para vigiar, o Senhor disse, o Espírito está disposto. E Paulo diz, orando em todo o tempo no Espírito. Letra F. Devemos deixar o nosso espírito subjugar o nosso corpo. Exercite o teu espírito. Que o seu espírito levante sobre o seu corpo, sobrepuje o seu corpo, sobre o seu ser psicológico. Então podemos orar e vigiar pela oração por meio de toda a petição. O G diz, quanto mais oramos, eu gosto do G, quanto mais oramos, mais teremos de orar, mais gostaremos de orar e mais seremos capazes de orar. Ser vigilantes nos ajuda a edificar um hábito de oração. Santos, eu quero falar isso de novo. Edificar um hábito de oração é edificar um hábito de viver Cristo. Hábito de oração é um hábito de viver Cristo. H. Precisamos lutar contra o sono triplo, físico, psicológico e espiritual. I. Viver Cristo, praticar ser um espírito com o Senhor. Se dá por oração contínua e sem cessar. Para tal vida de oração, todos nós precisamos aprender a vigiar, estar alertas, estar despertados. O hábito de viver Cristo deve ser o hábito de oração. E o G diz, durante todo o dia, devemos invocar o Senhor e falar com Ele. Vamos dizer isso juntos. Durante todo o dia, devemos invocar o Senhor. Isso é orar sem cessar, que é respirar e viver espiritualmente. E viver espiritualmente é simplesmente viver Cristo. Santos, eu termino com isso. No livro de Lamentações, temos expressões muito... Lamentações 3, 22 e 23. Jeremias diz isso. Ele diz, é a misericórdia do Senhor que não somos consumidos. Eu quero perguntar, não é a misericórdia do Senhor que não fomos consumidos? É a misericórdia do Senhor que não somos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Isso quer dizer que Jeremias, no meio das suas lamentações, no meio do seu ambiente de lamentação, no meio do seu situação lamentável, ele contatava Deus como o misericordioso. Não apenas isso, em Lamentações 3, 55 e 56, Jeremias estava respirando. Ele estava respirando, aspirando, inspirando toda a sua plenitude. Não é bom
expirarmos nossas fraquezas e inspirar a sua plenitude, temos que pedir: Senhor, ensina-me como te inspirar. Então haverá lugar em mim para me inspirar Ele. E Jeremias prossegue dizendo, versículos 55 e 56. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Eu gosto desses versículos. Cada manhã, invocando o nome do Senhor, da mais profunda cova. 1 Coríntios 1:2 fala sobre invocar o nome do Senhor em todo lugar. Orar sem cessar é invocar o nome do Senhor. Invocar o Senhor. Santos, eu não sei como você se sente sobre isso. Eu vou parar aqui. Eu sinto que essa mensagem é tão crucial. Se não tomarmos esse encargo de ter uma vida de oração, então a máquina da economia divina de Deus não vai operar. Precisamos fazer um voto com respeito à nossa vida de oração. E ter uma vida de oração para que Deus possa formar um exército de maduros para lutar a luta para trazer a sua economia e para preparar a sua noiva. Vamos orar com o nosso vizinho por um minuto ou mais e o Colin vai nos dizer como prosseguir.